Aprender aqui o bojo dessa lei, nós vamos agora conversar então ao vivo e já começo agradecendo a gentileza de ter aceitado o professor de Direito Penal da USP, advogado também, Pierpaolo Bottini. Pierpaolo, bem-vindo aqui ao Live CNN, hein? Estamos cheias de perguntas e dúvidas. Olá, Elisa. Olá a todas e a todos que nos assistem. Bom dia. Lei da ficha limpa. Vamos aqui fazer uma retrô rapidinho, 2010. E eu nem vou falar que é porque nós perdemos a Copa do Mundo nas quartas de final. Tu te lembra disso? Pois é, foi 2010, seleção do Dunga, pois é. Em 2010 também aconteceram muitas coisas. Dilma Rousseff chegou, foi eleita em outubro de 2010 na presidência da República. E também era uma época, Pierpaolo, que a gente fala de um fim de um Lula 2, com uma prosperidade grande econômica e social e a popularidade, que aliás é o que Lula hoje sente, #saudades, né? Porque naquela época era muito alta. E no mesmo ano puseram a lei da ficha limpa. Aprovamos, para que a gente possa barrar essa galera que comete irregularidades. Pierpaolo, foi um avanço muito grande e você avalia que o que ocorre agora de sugestão de mudança seria um retrocesso? Então, Elisa, foi um avanço. Você estava lembrando do contexto, né? Foi aquele contexto da faxina da Dilma Rousseff, né? Que ela, inclusive, mandou muitos executivos, muitos agentes públicos, tirou essas pessoas do governo. Então, foi um momento de adoção de medidas anticorrupção, de medidas de limpeza da administração pública. E nesse bojo, o Congresso Nacional aprovou a lei da ficha limpa, que basicamente cria essa inelegibilidade que a gente está falando de 8 anos para aqueles que foram cassados pela Justiça Eleitoral pelo abuso de poder econômico ou político, por aqueles que foram condenados por improbidade administrativa e por aqueles que foram condenados por alguns crimes, mesmo que não transitado em julgado. A grande mudança da lei da ficha limpa foi justamente estabelecer essa cassação quando essas pessoas fossem julgadas por um órgão coletivo, por um órgão colegiado. Mas você não precisava esperar terminar o processo e ter uma pena definitiva para ter essa inelegibilidade. Então, essa antecipação da inelegibilidade, ela foi a grande diferença e é o que tornou a lei da ficha limpa esse fenômeno que a gente está discutindo agora. Agora, o prazo que ela colocou foi um prazo de 8 anos, né? E é justamente isso que está sendo questionado agora. Então, se quer reduzir, como você bem disse, isso para 2 anos. Vamos lembrar que 2 anos ele não pega nenhum mandato inteiro, nenhuma eleição inteira. Então, a gente precisa discutir aqui, se você reduzir para 2 anos, não significa, de uma forma ou de outra, você tirar todos os efeitos práticos que foram trazidos por essa lei da ficha limpa. Basília Rodrigues. Pierre, obrigada pela entrevista. A gente está trazendo no site da CNN Brasil uma exclusiva com o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e ele também fala aí da possível ineficácia da lei da ficha limpa se essa alteração acontecer, porque jogar a régua lá para baixo, de 8 para 2 anos, pode permitir que este político corrupto, ou em outras palavras, ficha suja, não saia do cargo e até consiga concorrer à eleição seguinte, já que é um período muito curto de inelegibilidade. Dito isso, eu queria que você refletisse aqui conosco sobre algo que foi falado ontem no CNN Dois Lados. Ali eu fui para o Congresso e ouvi o Ivan Valente pelo lado da esquerda e o Ricardo Salles pelo lado da direita sobre o que o Congresso pode fazer, vai mudar a lei da ficha limpa ou não. E aí um dos políticos disse, então agora quem comete crime de opinião vai ficar inelegível? No momento eu pensei, mas crime de opinião não está no rol da inelegibilidade. Mas enfim, né? Eu sou jornalista, não sou formado em Direito. Pensei, vou perguntar para um especialista. Tenho a oportunidade agora falando diretamente com você e todos os nossos ouvintes aqui do Live também poderão acompanhar. Se uma pessoa comete um crime que pode ser entendido como liberdade de expressão, ela fica inelegível? Bom, em primeiro lugar, Badilha, obrigado pela pergunta, ela é importante para a gente esclarecer a questão. Em primeiro lugar, a gente não tem no Brasil um crime de opinião, né? Isso não existe na nossa legislação. O que há sim é você criminalizar o abuso da expressão, quando você calunia alguém, quando você difama alguém, quando você injuria alguém ou quando você faz apologia
ao ódio ou ao racismo. Então, aqui a gente está falando de crimes, não de opinião, mas de pessoas que usam da palavra para ofender ou para ameaçar outras pessoas. Nesse caso, sim, as pessoas cometem crimes. Agora, importante, a lei da ficha limpa, ela estabelece a inelegibilidade para pessoas que cometam alguns crimes. Então, tem ali um artigo da lei que diz que só quem for condenado por crimes específicos, como contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente, de lavagem de dinheiro, essas pessoas condenadas por esses crimes estão submetidas a essa regra de inelegibilidade. Pessoas cometidas que cometerem outros crimes, elas também ficam inelegíveis, mas só depois de uma sentença final transitada em julgado, só depois que ela recorrer e usar de todos os recursos, se não for mais possível mexer na pena, aí sim essa pessoa fica inelegível e fica inelegível pelo tempo que durar a sua pena, independentemente aqui da lei da ficha limpa. Então, para responder a sua pergunta objetiva, a pessoa que for condenada por um crime contra a honra, ou um crime de incitação ao ódio, de apologia ao ódio, essa pessoa sim ficará inelegível, mas só a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir de qualquer decisão colegiada, como fala a lei da ficha limpa. Olha, eu estou ouvindo o Pierpaoli pensando assim, nossa, a gente tinha que ter toda semana esse advogado com a gente aqui, porque é tanta coisa no noticiário e são tantas dúvidas, e em tempos de rede social é tanta opinião, né, que a gente dá até coceira de desespero na gente, com tanta opinião que não tem embasamento nenhum nas questões técnicas. Então, desculpa existir, só quis falar de novo isso aqui, viu? Quão é importante poder ouvir um advogado. Clarissa, por favor. Muito bom dia, Pierpaolo. Prazer ter você aqui mais uma vez aqui na CNN. Eu gostaria de puxar aqui a sua experiência em acompanhar desde a época em que a lei da ficha limpa foi aprovada, as sucessivas tentativas que a gente vê no Congresso Nacional, em vários setores da política, de tentar arrefecer essa restrição de alguma forma. Considerando essa experiência e a reação que a gente vê de alguns agentes públicos, não tantos assim, mas alguns, qual que é a chance que você enxerga disso prosperar no Congresso Nacional, essa movimentação agora prosperar, sendo puxada aí por essa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. Essa questão é muito importante também. É claro que isso tudo depende de uma reação social, de uma reação política e até do acompanhamento por parte da imprensa dessa questão e desse andamento. O que é importante, eu acho, frisar, é que se eventualmente for aprovada essa lei, essa mudança da lei, tanto na Câmara quanto no Senado, esse novo prazo de inelegibilidade, que seriam de 8 anos, diminuiria para 2 anos, ele tem vigência imediata, e isso é importante destacar. Ou seja, ele retroage para todas aquelas pessoas que estavam afastadas e estavam inelegíveis pelo prazo de 8 anos, passa a valer para todas elas, até para aquelas que já foram condenadas, esse prazo de 2 anos. Então, isso valeria para o ex-presidente Jair Bolsonaro e, muito provavelmente, para esses milhares de políticos que vocês mencionaram nesse levantamento. Aliás, parabéns pelo levantamento que vocês fizeram. Então, aqui é importante esclarecer para a opinião pública que essa é uma legislação que tem um efeito pretérito, que tem um efeito concreto no momento que ela foi aprovada. Não vai ser só para casos futuros, porque toda lei que beneficia o réu, que diminui um tipo de pena ou de sanção, ela retroage. Então, ela afeta, sim, os casos passados. Nossa, então pegaria... Isabel Mega? A Isabel Mega fez o levantamento, ou seja, tem o lance retroativo, né? Pegaria, então, tudo isso que você já viu, né, Isabel Mega? Te passo a palavra, inclusive. Daí o peso dessa articulação no momento atual, né, professor? Bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente dando essa aula, professor. A gente fala tanto, né, de desidratação, de enfraquecimento da lei da ficha limpa. Eu queria o olhar do senhor no caminho contrário. Como seria o caminho para fortalecer a lei? Que lacunas o senhor vê na nossa legislação que ainda permitem ali que alguns políticos que não têm a ficha muito perto de estar limpa, ainda, de certa forma, encontram brechas para conseguir se candidatar? Foram 60 mil casos no total, fora os da lei da ficha limpa, né? A ficha limpa é um pedacinho disso. 8% desses casos de candidaturas barradas no Tribunal Superior Eleitoral. E isso a gente está falando na esfera máxima. Imagina só se a gente for descendo ali nas esferas de casos, por exemplo, de 2024.
2024, que nem estão entrando nesse levantamento, porque ainda, de fato, não chegaram até avanços ali no TSE, professor. Na sua visão, e tendo em consideração os debates tão fortes que a gente tem, por exemplo, sobre regulação das redes, aí entra um pouco também na questão que a Basília levantou, né? O que poderia ser trabalhado para a gente fortalecer uma norma que impede que gente ficha suja possa concorrer a cargos políticos? Então, Isabel, eu acho muito importante a gente também discutir isso. Eu acho que se ficar como está, tá muito bom, tá? Por quê? Porque a lei da ficha limpa, ela foi um avanço importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando, sim, de declarar inelegível e afastado da disputa política uma pessoa que foi condenada, mas não de maneira definitiva. Então, ela toma o cuidado de exigir que, pelo menos, essa condenação seja não por um juiz específico, mas por um grupo de juízes, né? Em geral, por um tribunal. Ou seja, ela toma o cuidado de evitar que aquelas disputas políticas que muitas vezes acabam contaminando o Poder Judiciário não se transformem numa inelegibilidade. Então, eu acho que ela tem esse cuidado. É uma lei que não vai nem para um lado, ou seja, ela realmente faz um tipo de controle, mas ela também não vai para o outro, porque a preocupação de você alargar a lei da ficha limpa, que seria, na verdade, permitir que qualquer decisão judicial condenatória, mesmo de um juiz de primeiro grau, afastasse essa pessoa por 8 anos do poder público, isso talvez politizasse demais essa questão e criasse algumas injustiças. Então, eu acho que a lei está boa do jeito que está, não precisa mudar. Eu acho que o trabalho agora é não deixar que ela seja alterada dessa forma proposta, porque ela vem com uma carga de casuísmo, evidentemente. Ela não é um fruto de um debate maduro da sociedade como um todo, de dizer, olha, ela está muito rigorosa ou não. Ela, na verdade, vem de uma questão política muito específica, e eu acho que quando isso acontece, a gente tende a legislar mal. Professor de Direito Penal e também advogado criminalista Pier Paolo Bottini. Professor, muito obrigada mesmo pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, bom dia para vocês.